Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de 3 textos devocionais para o dia 15 de novembro. Isso aí. O objetivo é explorar assim visões diferentes sobre sofrimento, sobre o propósito divino e, e a jornada espiritual como um todo, né? E os autores são bem interessantes. Sim, a gente tem Miles J. Stanford, Oswald Chambers e Elizabeth Howard. E o curioso é que, embora cada um tenha um foco, parece que tem uma linha que conecta tudo, sabe? Uma linha comum. Exato. Sobre como as provações acabam moldando a nossa fé. A pergunta que ficou para mim depois de ler foi: como é que uma coisa tão difícil como o sofrimento pode, sei lá, se transformar em crescimento? Ok, vamos tentar desvendar isso. Vamos lá. Vamos começar então com o Miles J. Stanford. O texto dele vem de um livro chamado None But the Hungry Heart. Que a gente poderia traduzir como Apenas pro coração faminto. Algo assim. E já no título a gente sente a direção, né? Essa ideia de que precisa ter um tipo de fome para aprender. Com certeza. E o Stanford argumenta que o sofrimento tem um propósito duplo. Revelar a dureza do nosso próprio coração e, ao mesmo tempo, a ternura do coração de Deus. Exatamente. A ideia central dele é que o aprendizado mais profundo não acontece no conforto. Acontece no que ele chama de deserto. Ah, sim. É na provação que a gente é forçado a confrontar quem a gente realmente é, sem as distrações. E nesse processo, a gente também descobre um lado do cuidado de Deus que talvez de outra forma a gente não veria. E tem uma citação que ele usa de um autor que ele só identifica como TW, que, nossa, me fez parar para pensar de verdade. Qual delas? Ele diz assim: existe um mistério divino no sofrimento. Nunca se conheceu grande santidade de alma que não tenha passado por grande sofrimento. Uau! E a parte que mais me marcou foi esta. Quando a alma sofredora alcança uma calma e doce despreocupação, quando pode sorrir interiormente para seu próprio sofrimento, então ele cumpriu seu ministério abençoado. Nossa! Essa imagem de sorrir interiormente para o sofrimento é tão poderosa, mas parece quase inalcançável, né? Como alguém chega nesse ponto? Essa é a grande questão, né? Acredito que o ponto do Stanford e do autor que ele cita é que esse estado não é alcançado por um esforço de vontade, tipo, vou sorrir para a dor. Não é forçado. Não, é o resultado de um processo. A citação termina dizendo, então a paciência tem sua obra perfeita. A chave está na palavra obra. Entendi. Não é uma paciência passiva, de só aguentar, sabe? É um processo ativo em que a provação está trabalhando algo na gente. O sorriso não é de negação, é de quem finalmente entendeu o propósito por trás da dor. É o resultado da obra sendo concluída. Exatamente. Entendi. Então não é sobre fingir que não dói, mas sobre permitir que a dor ensine algo. E para tornar isso mais prático, o Stanford usa uma analogia que eu achei fantástica. A do JBS? Essa mesma. Sobre como reagir à disciplina do Senhor. Ele diz para a gente não ser como um pato na chuva, que parece totalmente indiferente. Nem como uma galinha na chuva, que ele descreve como um objeto miserável. A instrução é para sermos ponderados e exercitados. Essa analogia é brilhante. É ótima. Porque ela nos dá, assim, 2 extremos pra gente evitar, sabe? O pato representa o desprezo, aquela atitude de, isso não me afeta. É uma armadura de orgulho, certo? Já a galinha representa o desespero. É o desmaiar sob a pressão, a autopiedade. Os 2 extremos impedem o aprendizado. E a terceira via? A terceira via, ser ponderado e exercitado, é um convite para o engajamento consciente. É olhar para a situação e se perguntar, ok, isso é difícil. O que Deus está tentando me ensinar aqui? Que parte do meu caráter está sendo exposta e trabalhada? É uma postura de cooperação com o processo. Essa ideia de engajamento consciente, de focar no que a provação está nos ensinando, isso me faz pensar em como a gente reage quando vê os outros em provação. Sim. Nosso instinto é pular para ajudar. E o texto do Oswald Chambers, do famoso My Utmost for His Highest, Ou tudo para ele. isso, ele parece tocar exatamente nesse ponto, mas de um ângulo que eu não esperava. Ele parte daquela pergunta de Jesus a Pedro:
O que te importa a ti? Segue-me tu. Sim, e Chambers pega essa frase e a transforma numa das lições mais difíceis da vida espiritual. Aprender a não interferir indevidamente na vida dos outros. É um ponto extremamente contraintuitivo. Muito. Ele usa uma expressão que me deixou desconfortável: o perigo de ser uma providência amadora. Confesso que essa expressão me pegou. Pega mesmo. A gente é ensinado a ajudar, a cuidar, a intervir. Onde fica a linha entre ajudar de verdade e essa interferência prejudicial que o Chambers critica? Como saber a diferença? Essa é talvez a pergunta mais difícil que o texto dele levanta. Deixa eu pensar. É complexo, né? Acredito que Chambers diria que a diferença está na fonte da nossa ação. A providência amadora geralmente nasce da nossa própria ansiedade, da nossa necessidade de consertar as coisas. Do nosso conceito do que é melhor para o outro. Exato. É uma ajuda que parte do eu. A ajuda genuína, segundo ele, flui de um relacionamento correto com Deus. É quando a gente busca a direção dele antes de agir, quando o nosso conselho não é a nossa opinião, mas algo que recebemos dele para aquela pessoa. Entendi. Ele adverte que a interferência apressada pode causar estagnação espiritual porque a gente interrompe um processo que Deus iniciou. Isso é muito, muito sério. Basicamente, ao tentar ajudar, a gente pode estar atrapalhando um trabalho divino mais profundo. E ele parece conectar essa habilidade de discernir com o nível de maturidade espiritual da pessoa. Sim, ele descreve uma progressão, 3 fases. Isso. A primeira é a do iniciante, que vive na fronteira da consciência. A pessoa é muito consciente do seu serviço, da sua devoção. Tem um elemento de autoobservação constante. Uhum. Depois vem um estágio intermediário, onde a pessoa se torna consciente de estar sendo usada por Deus, como ele diz, como pão partido e vinho derramado. Ainda existe uma consciência do eu no processo, Deus está me usando. Mas o estágio final é o que me surpreendeu. Ele compara ao de uma criança que é completamente inconsciente de si mesma. Exato. Ele diz que é um abandono tão total a Deus que a própria consciência de estar sendo usada simplesmente desaparece. A pessoa só vive e a vida de Deus flui através dela, sem que ela precise pensar sobre isso. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê que a santidade para o Chambers é fundamentalmente inconsciente de si mesma. Um santo não se vê como santo. Exatamente. Ele está, sim, conscientemente dependente de Deus. A maturidade máxima é alcançada quando o eu sai do centro do palco. Não é mais sobre eu estou servindo ou Deus está me usando, mas simplesmente um fluxo da vida divina através de nós. Essa ideia de o eu precisar sair do caminho, de desaparecer da equação, parece ser a ponte perfeita para o nosso terceiro texto, de Elizabeth Haworth, sobre a verdadeira consagração. True consecration. Isso. O ponto de partida dela é que existe uma dualidade em nós, a velha natureza, que ela chama de vida adâmica, e a nova vida em Cristo. Exato. E ela constrói todo o argumento dela a partir daí. Sim, e lendo a Haworth, uma frase me deixou pensando por um bom tempo. Ela afirma que qualquer tentativa de consagrar, de dedicar a Deus a nossa velha vida, está fadada ao fracasso. Certo. E mais, que Deus planejou que fosse assim. Isso soa tão radical, quase pessimista. Por que Deus criaria um sistema que depende do nosso fracasso para funcionar? Essa é a essência do argumento dela. E é um divisor de águas, de verdade. A chave para entender isso, eu acho, está na jornada que o apóstolo Paulo descreve em Romanos. Ah, claro. A Howard usa esse exemplo. Em Romanos 6, ele estabelece o ideal. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. É o nosso objetivo. Uhum. Mas aí vem Romanos 7, que é um capítulo de agonia, de frustração. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É o grito de alguém tentando alcançar o ideal de Romanos 6. Com as próprias forças. Com as próprias forças. É o eu tentando se consagrar. E falhando miseravelmente. Exatamente. O fracasso de Romanos 7 não é um desvio no caminho, é o próprio caminho. É o ponto em que a pessoa finalmente desiste de tentar melhorar a si mesma. E só então em Romanos 8 vem a solução.
a vida no Espírito. A vitória vem da rendição, não do esforço. Isso. Respondendo à sua pergunta, Deus projeta o fracasso da nossa força de vontade para que a gente possa descobrir a suficiência do poder dele. Ele não quer reformar nossa velha natureza. Ele quer substituí-la pela vida de Cristo. Ah, então é por isso que ela cita aquele autor, Metcalfe, que critica o ensino moderno da consagração, Provavelmente. quando ele diz que esse ensino tenta contornar a sentença de morte sobre o velho homem. Ele está falando exatamente disso, de tentar pular a experiência de Romanos 7. É precisamente isso. É uma tentativa de consagrar algo que Deus já condenou à cruz. É como tentar, reformar um prédio condenado. Não funciona. O resultado, como Metcalfe diz, é só frustração e uma vida cristã superficial. A solução da Haworth é aceitar o veredito de Deus. Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. E essa aceitação é a base diária da nossa vida. E ela aponta para Jesus como o exemplo supremo disso. Ele não viveu pelo seu próprio poder, mas em total dependência do Pai. Sim, Cada palavra, cada ação era um sinal dessa consagração. Ela diz que ele se tornou um espetáculo para os homens, um sinal de sofrimento, claro, mas também de sabedoria, poder e, no fim, da glória da ressurreição. e é aqui que o texto dela dá uma virada quase vertiginosa. Ela argumenta que essa responsabilidade de ser um sinal no mundo não ficou só com Jesus, foi transferida para a gente. Nossa! Ela cita a oração de Jesus em João 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ser testemunha no sentido que a Haworth propõe não é principalmente sobre o que a gente fala. É sobre quem a gente é. Exato. É viver uma vida tão entregue que a vida de Cristo se torna visível através de nós, através das nossas fraquezas. Isso me leva à aplicação final dela, que eu achei muito desafiadora. Ela sugere que a gente não deveria orar por vidas fáceis, mas para sermos mais fortes em Cristo. É uma oração corajosa, né? Muito. Ela cita a promessa de que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não ore por tarefas iguais ao seu poder, ore pelo poder dele, que é sempre igual às suas tarefas. É uma mudança de perspectiva total. E a frase final dela é de arrepiar. Então, a realização do seu trabalho não será um milagre, pois você será um milagre. Cristo em você, a esperança da glória. É uma conclusão que amarra tudo. O milagre não é um evento externo, mas a própria realidade interna de Cristo vivendo através de uma pessoa que aceitou a própria fraqueza. Ok. Então, tentando juntar tudo isso. É o que a gente está vendo aqui. Parece que tem uma jornada clara sendo desenhada. Sim, uma progressão. O Stanford nos coloca na sala de aula do sofrimento, nos ensinando a olhar para dentro e para cima, para Deus. Certo. O ponto de partida é a atitude correta diante do sofrimento. Depois, o Chambers nos adverte para, nessa jornada, cuidarmos da nossa própria estrada, focar em seguir a Deus em vez de tentar ser o gerente da jornada dos outros. E correr o risco de virar uma providência amadora. Exato. E isso exige uma maturidade que vem da primeira lição. Com certeza. E, finalmente, a Haworth nos mostra o destino dessa jornada, a verdadeira consagração. Que não é sobre nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Mas sobre chegarmos ao fim de nós mesmos. Para que uma nova vida, a vida de Cristo, possa assumir o controle. Exatamente. Há uma progressão espiritual muito clara nos 3 textos. Começa com a atitude correta. Isso leva ao foco correto, que é a nossa própria caminhada, não a dos outros, Chambers. E esse caminho leva ao objetivo final, que é um lugar de entrega total, onde o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, Haworth. A mensagem unificada, então? É que a vida espiritual não é sobre autoaperfeiçoamento, é sobre substituição. A substituição do eu pela vida de Cristo. E isso me deixa com uma última reflexão que, na verdade, é a pergunta que ficou ecoando para mim. O texto da Haworth diz que somos chamados para ser sinais no mundo. Se ser testemunha não é necessariamente sobre o que a gente fala, mas sobre quem a gente é e como a gente vive, fica a reflexão. O que a nossa maneira de lidar com as dificuldades e fraquezas do dia a dia está sinalizando para as pessoas ao nosso redor sobre a suficiência da graça de Deus